Em nosso estudo de hoje, é a lição 153 do livro Palavras da Vida Eterna, conceito de salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Salvar, em sinomínia correta, não é divinizar, projetar ao céu, conferir santidade a alguém através de magia sublimatória ou fornecer passaporte para a intimidade com Deus. Salvar em legítima significação é livrar de ruína o perigo, conservar, defender, abrigar, e nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Navio salvo de risco iminente não está exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos. E doente salvo da morte, não se forra o imperativo de continuar nas tarefas da existência, sobrepujando percalços e tentações. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude das forças físicas. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação até o último sacrifício. Se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos, quando somos criaturas humanas com necessidade de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos, mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isto é, como auxílio do alto, para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostos a esposá-las e a cumpri-las. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos com o apóstolo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda dos nossos erros e aproveitamento da nossa vida, chama-se agora. Que mensagem profunda para a gente. Normalmente as pessoas empregam o termo salvação como uma coisa definitiva. E vamos fazer um paralelo. Viver hoje aqui na Terra ainda é um grande desafio para todos nós. A gente tem um sistema de saúde ainda precário, que falha muitas vezes, pelo menos a saúde pública, obriga aqueles que tiverem condições financeiras de ter um plano de saúde, né, para correr para esse lado, porque a saúde pública ela é deficitária. A gente convive com a violência urbana o tempo todo, e que é uma violência urbana que parece que aumenta cada vez mais. A gente tem uma dificuldade muito grande ainda para viver nesse mundo, pela competitividade do capitalismo aí selvagem que tem nos meios profissionais, mas ainda é muito melhor viver nesse mundo do que viver no mundo na época de Cristo. Na época de Cristo as pessoas falavam: me salva, por favor, me tira daqui que o negócio aqui está muito complicado. E Jesus vem falando o tempo todo, utilizando o futuro, falar: calma, avante, o bem-aventurados, na verdade, a tradução original era avante, avante aqueles que são humildes, porque tem coisa melhor reservada para vocês, o reino dos céus está reservado para vocês, avante aqueles bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos, que são pacíficos, que são, né, os pobres de espírito, né? Vem trazendo lá no Sermão do Monte, aquela sequência de bem-aventuranças. Emmanuel vem chamar a atenção para a gente de que estar salvo significa a gente estar no caminho. Até porque, até chegar à perfeição absoluta do espírito, a gente ainda vai passar por muitas etapas e a gente pode estar pedindo salvação dessa etapa aqui, mas tem outras etapas pela frente. Então ele até chama a atenção: quando alguém salva a sua vida, você ainda vai ter que cuidar da tua vida daqui para frente, você pode cair no mesmo erro, mas pelo menos você foi salvo nesse momento. Então vem trazer um significado de salvação, de que não é que salvação seja o título angélico, um passaporte definitivo para que você esteja do lado do Cristo, até porque, gente,
Alguém consegue se imaginar do lado de um espírito como Jesus Cristo e de maneira inerte, assim, improdutiva? Claro que não. Agora que a gente estiver merecedor mesmo de estar do lado do Pai, trabalhando com o Pai, com as mesmas virtudes dele, a gente vai ter muito trabalho pela frente, né? Mas eu costumo dizer o seguinte também, né? Vamos imaginar que nós somos do Rio de Janeiro, estamos pegando a estrada para São Paulo, e daqui para São Paulo, para o centro de São Paulo, dá aproximadamente 500 quilômetros. Se eu estou na estrada que vai direto para São Paulo, eu estou no caminho da salvação. Se eu saio desse caminho por algum motivo, eu estou perdendo tempo, eu estaria no que a gente pode chamar de caminho da perdição. Então, o pedido que a gente faz é, me coloca de novo no caminho, mas depois que me botar no caminho, se ele botar no caminho no quilômetro 200, ainda tem 300 quilômetros pela frente. E a gente tem que começar a raciocinar dessa maneira para não confundir os termos, né? Então, o Paulo de Tarso aqui na Carta aos Coríntios, ele está falando, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação, está falando para aqueles adeptos lá os trabalhadores da igreja do Coríntios. Então, o que acontece? A gente também vai começar a colocar a coisa na cabeça. Se a gente está começando a fazer o estudo do Evangelho de maneira sincera e está realmente se dedicando à análise de cada versículo moral, ensinamento moral, e também está tentando trazer para a prática dos nossos dias, a gente está no caminho da salvação. Todos nós. E até se a pessoa quiser uma interpretação literal, a gente está realmente salvo de um monte de vicissitudes que poderiam estar acontecendo com a gente, e pelo simples fato da gente agora estar afinado com o Evangelho de Jesus. Então, há um tempo atrás, a gente, se visse um conflito qualquer, uma briga qualquer, o instinto era o quê? O que está acontecendo lá? E querer tomar parte de um outro lado, ver quem é que está com a razão e quem não está, e entrar no conflito. Nós somos assim, trazemos uma parcela beligerante muito grande dentro da gente, né? Mas o que acontece? Hoje não, hoje simplesmente pelo fato de estar aqui com o Evangelho de Jesus, a gente fica ali, de longe. Dá para fazer alguma coisa? Não dá, então é melhor ficar só em oração. E só por esse motivo eu estou salvo do que poderia acontecer, até porque é muito difícil uma pessoa entrar numa briga para separar e não tomar pelo menos um soco também, né? Então a gente fica naquela situação sem perceber, eu estou salvo e ao mesmo tempo estou no caminho da salvação. Mas as pessoas usam a salvação como termo final, né, como a linha de chegada. E aí é que está o erro nosso. A gente está no mundo de expiações e provas, e para a gente salvação seria o quê? Concluir minha prova. Para concluir minha prova, eu vou ter várias outras provas para frente, mas essa prova que eu estou vivendo agora eu concluí. Então, o que a gente precisa muito fazer no momento é entender, né, qual é o nosso papel aqui hoje, qual está sendo a nossa prova. Se eu fosse eleger, definir, qual está sendo a minha prova? Minha prova está sendo ser pai e criar 2 filhos. Minha prova está sendo ser um bom profissional. Minha prova está sendo ir para a minha religião e dirigir um trabalho. Qual está sendo a minha prova? E aí, dentro dessa minha prova, eu cumprir da melhor maneira possível, eu buscar diariamente, como a gente vem fazendo o estudo do Evangelho, para poder estar trazendo reforço para a gente, para estar trazendo, né, resistência para a gente, porque, na verdade, o que o Evangelho faz com a gente é isso. A gente fica reforçado aqui por dentro, preparado para enfrentar esses desafios da vida. A gente costuma fazer esse estudo sempre no primeiro momento em que a gente acorda. Uma ou outra vez atrasa a publicação por questões aí de internet, né, de rede ainda, de internet. Mas o que acontece, né? A gente sai daqui do estudo e vai enfrentar um monte de coisa, não sabe o que vai encontrar durante o dia. Mas que a gente sai mais reforçado cada dia que a gente faz esse estudo, a gente sai. A gente começou a entender, e a partir do momento que entende isso é caminho sem volta. É como se fosse café da manhã. Quando a gente sai sem café da manhã, a gente se sente fraco. Se a gente sair de casa sem ter um estudo prévio, uma leitura prévia, eu não tenho tempo, é uma leitura breve, com uma meditação em cima do texto, a gente não vai estar preparado para essa salvação aí. E a gente vai perceber que essa salvação, na verdade, ela vem todo santo dia, mas o tempo todo em que me aproximo do Mestre, me aproximo da prática do Evangelho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.